Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Simplifica. Eu sou o professor Adilson Moreira, sociólogo e educador, aguardando o dia em que o Brasil vai se tornar grande potência mundial. Enquanto esse dia não chega, eu quero trabalhar para você hoje o tema abolição da escravidão no Brasil. Como se deu esse processo de abolição da escravidão? Mas antes de mais nada, clica, curte, compartilha e se inscreve no canal para que nós possamos encher a internet de vídeos sobre história e sociologia. Vem comigo! Só avisando para você que o material dessa aula vai estar aqui na descrição, no link para você baixar, tanto o slide quanto textos, outros vídeos, para que você possa aprofundar esse tema abolição da escravidão no Brasil. Eu quero fazer com você hoje um pouquinho de uma ordem cronológica e aí faz uma análise histórica e sociológica sobre esse fato da abolição da escravidão. Gente, vamos começar aqui, vamos considerar inicialmente a data de 1810, o século XIX, ok? Você pode inclusive maratonar outros vídeos sobre escravidão no canal, tem vídeo para você aqui preparado sobre a chegada, a captura, a venda e o trabalho desenvolvido no Brasil colonial pelos escravos. Chegamos ao século XIX, ok? Bom, muitos lugares do mundo já estavam passando por um rápido e intenso processo de industrialização. Nós temos que considerar o caso da Inglaterra, já estava se industrializando, Revolução Industrial a todo vapor, e a Revolução Industrial começou a gerar uma mudança de paradigma, novos tempos, novas concepções, justamente pelo fato de que o escravo não recebe salário. O inglês começou a olhar para essa relação de escravidão e começou a perceber que ela não se adequava mais aos novos tempos. Ele passa a olhar para o escravo como um consumidor em potencial. E aí eu queria citar para vocês algumas datas, acompanhe aí no organograma. Em 1810, ocorreu os Tratados de Comércio, foi introduzido uma cláusula segundo a qual somente nas colônias portuguesas de Angola, Moçambique e Guiné poderiam ser capturados escravos. Isso já numa clara influência da Inglaterra sobre essa relação escravista. Em 1815, ocorreu a proibição da captura de escravos nas regiões africanas ao norte do Equador. Em 1827, houve o comprometimento do Brasil com a Inglaterra de encerrar definitivamente a importação de escravos. A proibição começou a vigorar em 1830. Presta atenção aqui comigo agora. Uma primeira análise dessas três primeiras datas, ok? Existe uma coisa que ficou marcada no século XIX no Brasil, que é uma frase que até hoje se diz, que são as chamadas, um termo que é para inglês ver, abre aspas, para inglês ver. Porque começaram a se adotar uma série de medidas por causa da pressão inglesa sobre o Brasil. Essa pressão gerou medidas que começaram a limitar o processo da escravidão no Brasil. Mas muitas dessas leis ficaram apenas no papel. Inclusive no Brasil tem essa, né? O Brasil é um país sério. E aí dizem assim, ó, essa lei não pegou, essa lei não pegou. Ora, que cultura é essa do Brasil? É uma cultura histórica. Por exemplo, 1807, o Brasil se compromete com a Inglaterra a encerrar definitivamente a importação de escravos. Bom, isso só vai acontecer em 1850. A lei era para vigorar em 1830, mas a escravidão estava tão enraizada no Brasil daquela época que não houve eficácia da lei. Daí começou a se trabalhar essa ideia. Essas leis são denominadas na história de leis para inglês ver. Acompanha comigo aí. Com o passar do tempo, as autoridades de Londres finalmente perceberam que todas as leis não foram executadas. E, irritados, começaram a pressionar o Brasil. Como resultado da pressão da Inglaterra sobre o Brasil, os políticos brasileiros aprovaram na época a chamada Tarifa Alves Branco, que acabou com as taxas alfandegárias que beneficiavam a Inglaterra. Então a Inglaterra começou a olhar para o Brasil de forma mais inóspita e começou a adotar medidas mais intensas. Uma delas foi o chamado Bill Abd. Acompanha comigo essa mudança toda. O que foi o Bill Abd? Bom, o parlamento inglês, em 1845,
aprovou que a marinha inglesa poderia aprisionar os navios negreiros em qualquer lugar, inclusive em águas territoriais de outras nações. Como a Inglaterra possuía na época a maior marinha de guerra, a maior marinha mercante do mundo, inclusive uma necessidade histórica pelo fato da Grã-Bretanha ela ser uma ilha, ela desenvolveu esse poder naval. Então ela começa a intervir em todos os navios da época, afundar os navios e julgar a sua tripulação, independentemente da nacionalidade, com as leis inglesas. Ok? Bom, isso tudo aí causou um certo estardalhaço, mas ela acabou provocando uma alta da questão do tráfico negreiro, porque aí aquela lei de mercado vigorou. O pouco escravo, o preço compensava compensava trazer os perigos desse processo, tá? Ou seja, o Bill Aberdeen gerou um crescimento no tráfico negreiro na época. Bom, diante de tudo isso e da pressão, em 1850 foi aprovada a chamada Lei Eusébio de Queiroz. Vejam só, a primeira proibição do tráfico tinha sido em 1830. Somente 20 anos depois é que a coisa realmente se efetiva, ou entre aspas. A Lei Eusébio de Queiroz proibiu pela segunda vez a entrada de escravos no Brasil. Ou seja, dessa vez as autoridades se empenharam de verdade e em pouco mais de 4 anos a importação de escravos estava definitivamente extinta. Nos anos posteriores à Lei Eusébio de Queiroz, alguns traficantes ainda se arriscaram. Os números provam isso, ok? Cai de uma quantidade considerável de escravos em 1849, nos anos de 1850 a 51 há uma redução. Mas a abolição do tráfico negreiro, ela provocou consequências na questão da mão de obra no Brasil. Acompanhe comigo aí, olha só. Ela cessava a única fonte de abastecimento do sistema produtivo brasileiro. Isso começou a preocupar a elite do Brasil. Isso começou a preocupar os ricos fazendeiros, aqueles que precisavam dessa mão de obra, tá? Eu quero só lembrar você, meu caro internauta, que o escravo era considerado um bem inalienável, uma propriedade inalienável. Alguns fazendeiros, algumas mentalidades da época achavam inconcebível libertar escravos. Era uma propriedade, era um direito deles. Então eles vigoravam, eles gritavam pelas praças, é meu direito. Então imagine que foi difícil romper essa mentalidade, ok? Bom, devido às péssimas condições de vida, a mortalidade dos escravos era maior que a natalidade. Ou seja, começou a gerar falta de mão de obra no Brasil daquela época. Então essa elite começou a cogitar a possibilidade de substituir essa mão de obra. Como ela possuía um desprezo pelo trabalhador nacional, pelo trabalhador brasileiro, pelo trabalhador nativo, ela considerava ele preguiçoso, né, e etc. Essa elite então começou a planejar a vinda de imigrantes para o Brasil. Então o capital aplicado no tráfico negreiro voltou-se para atividades urbanas, na época, houve um deslocamento, tais como banco, comércio, indústria e outros indivíduos que foram avançando na época nessa questão. Tá bom? Avançando na questão da escravidão no Brasil, somente nos anos de 1870 nós vamos ter um fortalecimento do movimento abolicionista. Esse movimento abolicionista já formado por intelectuais, camadas médias urbanas e setores do exército brasileiro que já queriam uma mudança no panorama, no contexto brasileiro, no cenário brasileiro como um todo. Afinal de contas, o Brasil estava chegando no último quartel do século XIX, ainda tendo escravos. Praticamente todos os países da América do Sul já haviam libertado seus escravos. O Brasil estava enraizado a essa cultura. Então, eles começaram a fortalecer isso. Começou a surgir um grupo de cafeicultores na região do Oeste Paulista que defendiam a abolição lenta e gradual dos escravos. E aí alguns começaram a pressionar por questão de lei. As leis que a gente vai comentar agora, algumas pessoas vão dizer que ela na realidade serviu para prolongar a escravidão, ok? Na base, na realidade, algumas dessas leis eram apenas aquelas leis para inglês ver, sem eficácia alguma.
Primeira delas, vamos lá, a Lei do Ventre Livre, ou Lei Visconde do Rio Branco, aprovada em 1871. Essa lei dizia que todos os filhos de escravos nascidos a partir daquela data seriam livres. Mas, esse mais é que era o complicado, se ele deveria ficar com os pais na fazenda com seu senhor até os 7 anos aproximadamente, e aos 7 anos deveria ser dada uma indenização por conta do prejuízo do senhor de escravo. Como nunca tinha essa indenização para pagar, o Estado não tinha para pagar, muito menos os escravos, então esse escravo deveria permanecer até os 21 anos com o senhor trabalhando para ele na fazenda. O político Rui Barbosa dizia que se somente essa lei tivesse sido aprovada, a escravidão no Brasil só teria acabado lá pelos idos de 1950, até o último escravo se tornar livre nesse sistema. Então a lei do ventre livre, ela foi uma lei ineficaz. Bom, logo em seguida veio a chamada lei do sexagenário. Essa daí era uma piada, né, gente? A lei do sexagenário de 1885, famosa lei Saraiva-Cotegipe, dizia que todos os escravos acima de 60 anos seriam considerados livres. Ora, meus queridos alunos, internautas, se o camarada tinha uma vida dura, cheia de sacrifícios, a média de trabalho 10, 15, no máximo 20 anos, como sobreviveria até os 60 anos? Não é isso? Mas essa lei, vão dizer alguns especialistas, ela serviu muito mais aos fazendeiros do que aos escravos. Porque quando ele já estava idoso, o fazendeiro chegava lá e dava um pé na bunda desse escravo: não tenho mais compromisso com você, não te alimento, não te dou remédio, não cuido de ti, segue o teu caminho agora, ok? É mais ou menos o que o governo faz com o trabalhador hoje em dia, ok? Só tem um negocinho chamado aposentadoria, mas que é quase a mesma coisa. Bom, diante disso, nós temos da ineficácia dessas leis, nós temos manifestações, ações consideradas até radicais para a época, né? A radicalização do movimento abolicionista, acompanhe aí comigo, tá? O chamado Grupo dos Caifazes, organizado por Antônio Bento de Souza e Castro, que era advogado, juiz, maçom, e ele começou ele com algum grupo começou a ter atitudes consideradas violentas, né? Na época, eram atitudes que acabavam de uma certa forma agindo de forma radical. Eles invadiam fazendas, eles queimavam senzalas, que era o símbolo da escravidão, da opressão. Eles agiam com extrema radicalidade para tentar forçar algum elemento de aprovação, de mudança, etc. E aí, em 1888, nós tivemos a famosa assinatura da Lei Áurea, algo muito contraditório. E aí fica o meu protesto aqui, porque o movimento negro lutou, o movimento negro já organizado, os intelectuais, as manifestações, o processo ocorreu, e no final a princesa, a bondosa princesa Isabel, da família real, o poder instituído, vai lá e concede a liberdade aos escravos. Então fica para a história aquela lógica, não, a bondosa princesa Isabel libertou os escravos, como se fosse uma dádiva, como se fosse uma benevolência. E não, é fruto do movimento negro, é fruto da luta do movimento naquele contexto. Mas a lei era uma lei de fato, né? Era uma lei de direito, porque de fato, na realidade, a grande maioria dos escravos já estavam libertos. O Amazonas, o Ceará foram pioneiros nesse processo de libertação dos escravos. Já tinha uma grande quantidade de escravos que já tinham sido libertos nesse período, ou compraram ou ganharam a sua liberdade, e em parte restavam poucos. Então os escravocratas aproveitaram para se livrar desse restante, desse grande problema. Segue teu caminho agora, nenhum tipo de política, nenhum tipo de inserção, agora vocês estão sozinhos no mundo. Os europeus, a elite, explorou a mão de obra escrava por 400 anos, produziu riqueza, uma nação foi construída em grande parte sob o trabalho escravo, e agora no final do século XIX, 1888, 13 de maio, eles então assinam a Lei Áurea, estão livres e é só. Agora somos todos iguais, que se vire sem nenhuma ajuda do
Estado. Então a lei Áurea foi aprovada, fim da escravidão sem nenhum tipo de indenização ou ajuda ou política pública para ajudar essa população. E aí nós temos consequência disso, né? Porque a população mais pobre do Brasil, etc. Ocorreu a marginalização do negro e aí ocorreu a crise do império como um todo, ok? Eu espero ter ajudado você. Aproveita para se inscrever no canal e até a próxima aula, se Deus quiser.